Oi, gente, estou de volta para gravar aquilo que eu tinha prometido e que para o vídeo primeiro não ficar muito grande, eu deixei para esse outro vídeo, né? Mas é para falar justamente sobre aquilo que eu tinha mencionado. Geralmente, o obsessivo percebe a falta do seu outro mais próximo, na grande maioria das vezes, é a mãe, né? Mas é evidente que pode ser uma outra pessoa. E ela tenta reparar essa falta do outro, se devotando, né, a isso, a esse trabalho de reparar a falta que percebe no outro. O amor do outro é retribuído, na verdade, com o próprio corpo do sujeito. E isso em todas as situações quando a gente está falando de uma criança bem pequena. E é muito fácil de observar isso, por exemplo, nos bebês muito pequenos, quando a gente se endereça a esses bebês, há um movimento deles, quando eles começam a entender alguma coisa, né, que eles percebem que eles são o centro daquela atenção específica, daquela voz que lhe é endereçada, eles oferecem a barriguinha, eles oferecem o corpo, né? Vocês sabem que a definição que Lacan dá ao amor, e se não sabe, eu vou dizer aqui, né? Ele diz que amar é dar o que não se tem. O obsessivo é alguém que procura reparar a ferida do outro, se devotando a servi-lo, né? Isso nos permite entender dois pontos que eu considero que são fundamentais. E esse dar o que não se tem é, na verdade, a fórmula do amor, né? Mas o obsessivo, ele acha que ele tem que dar ao outro, retribuindo ao amor desse outro, né? Ele dá coisas, ele dá atitudes, ele dá serviços, né? Então, isso vai nos permitir, por exemplo, entender duas questões: a religião privada do obsessivo e a sua culpa. Essas duas coisas, religião privada e culpa, estão muito associadas na neurose obsessiva. A religião, né, do obsessivo, ela vai, na verdade, nos remeter à tragédia antiga. Por quê? A tragédia antiga, que eu quero dizer, aquilo que os gregos nos deixaram como legado. E vocês vão ver que eles são muito importantes, né? Em alguns pontos que eu vou trabalhar aqui com vocês. Vou começar explicando, dizendo que o obsessivo tem necessidade de deixar de lado o sujeito. Portanto, ele é alguém que funciona num mecanismo egóico, preponderantemente. Então, ele é sempre um sujeito dividido, como todo sujeito, mas é como se ele colocasse o que há de sujeito, a sua, digamos, a sua verdade, o que há ali da sua subjetividade intrínseca, ele coloca na gaveta, né? Ou pretende colocar na gaveta. E com isso, ele deixa de lado tudo que é da ordem da enunciação do inconsciente. Então, ele privilegia os seus enunciados, né? Então, ele é alguém que não quer saber da enunciação, não quer saber do inconsciente. Ele precisa ter certeza dos seus enunciados, suas pequenas e consistentes respostas criadas como uma espécie de escritura, uma religião privada, são as suas regras, né? Quando alguém fala, duas possibilidades se apresentam, se mostram. Ou bem, você acredita no que você está dizendo a partir de uma suposta autoridade, né, da sua posição, ou é preciso validar o dito com a sua consistência lógica, um dito que lhe advém,
né? São duas possibilidades bem distintas. E o obsessivo fica justamente com a consistência lógica. Ele quer, na verdade, suturar o sujeito de enunciação. Quer dizer, ele é alguém que quer a morte de Deus, enquanto o que podemos saber como inconsciente. Se a gente pensar que Deus é inconsciente, ele não quer saber do inconsciente, então ele quer a morte desse Deus, né, do saber inconsciente. Não o Deus, uma entidade imaginária, mas essa figura simbólica, né? Daí que a causa da verdade, né, essa fenda do inconsciente, esse buraco, o obsessivo, ele quer apagar com seus enunciados. Por isso que eu disse que ele tem uma religião privada. O trágico dessa religião do obsessivo é que ele tem que refazer toda a cadeia de procedimentos que lhe garantam que não há falha nenhuma naquilo que ele está fazendo. Tudo está meticulosamente alinhavado na sua lógica, não pode faltar nada. Acontece que a verdade, justamente, e não saber, a verdade, ela se coloca do lado da enunciação do sujeito. Por ser inconsciente, né, esse buraco do inconsciente, por onde a verdade dá a ver na fala e, portanto, nas suas manifestações, né, ele tem que viver em seus meticulosos rituais, no inferno do dever, bem distante daquilo que o funda como sujeito de enunciação, como desejo, né? Essa é, na verdade, a dor de existir do obsessivo, que ele recusa em nome de um Deus consistente que pode sempre repreendê-lo por ele não ter feito as coisas direito. Daí a problemática da culpa. Nietzsche já havia dito que Deus estava morto e por isso que tudo era permitido. Mas Lacan retoma essa frase nietzschiana para dizer que, porque Deus está morto, então nada é permitido. A paralisação do obsessivo frente ao desejo tem a ver exatamente com isso. Nada lhe é permitido porque ele está em falta, porque ele não fez o que era devido, porque ele está sempre devendo. Ora, a religião judaico-cristã corrobora essa noção presente da dívida do obsessivo, coisa, na verdade, inexistente tanto na cultura grega quanto na cultura romana. Eles não tinham amor por Deus, e sim respeito à lei simbólica. Para nós, o amor a Deus é garantia de que este Deus, né, não vai abandonar aquele que o venera, se ele fizer suas orações e agir conforme as leis escritas, por exemplo, na Bíblia. Não se pode desejar, né, a renúncia do sexo, né? Portanto, renúncia do desejo. Isso se impõe para que se receba em reciprocidade o amor de Deus. O que se pede na religião é que se viva como se, de certo modo, se estivesse morto, já que não se pode dizer ou fazer nada que não esteja no código de conduta pré-determinado por uma determinada religião instituída. Essa é uma questão bastante interessante que vai nos nortear toda a problemática do personagem, e eu vou tratar como um personagem, Sergei Pankejeff, ou o tal do Homem dos Lobos, como ele ficou conhecido dentro e fora da comunidade psicanalítica.
ele se tornou o caso mais ilustrativo para a gente pensar a questão dos diagnósticos, que na verdade eu não vou entrar aqui. Mas eu quero deixar claro, e é por aí que eu vou terminar hoje esse segundo vídeo, é que toda a questão do Homem dos Lobos é que ele apresenta uma sintomatologia muito florida e ele, desde o início, para Freud, compareceu como um exemplo clássico de neurose obsessiva. Depois ele retoma esse caso inúmeras vezes, como eu disse no vídeo anterior, porque era problemático a gente pensar exclusivamente na questão da neurose obsessiva. Então ele vai se valer desse caso para pensar as outras neuroses e, sobretudo, para fazer diferenças entre aquilo que seriam as perversões e as psicoses. Mas eu vou deixar esse assunto para o próximo vídeo, onde eu vou entrar mais profundamente no caso do Homem dos Lobos. Até lá!